Por que a mensagem chega como uma mensagem de arrependimento? Porque Deus não pode mudar a vida de ninguém que não reconheça seus erros. Mas tudo começa com a necessidade que você reconheça, Moisés, que você errou. E a partir do momento que você reconhece que errou, que um novo começo pode acontecer. Isso, irmão, serve para tudo. A gente pode apontar para o início na conversão. A palavra de Deus nos mostra que a mensagem pregada é a mensagem de arrependimento, não só de fé. Jesus chega dizendo: arrependei-vos e, esse é o adicional, crede no Evangelho. Então a mensagem envolvia duas coisas. A primeira era arrependimento, a segunda era fé. Quando o Hebreus 6 fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, primeiro fala do arrependimento e obras mortas, para depois falar da fé em Deus. Por que a mensagem chega como uma mensagem de arrependimento? Porque Deus não pode mudar a vida de ninguém que não reconheça seus erros. Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas se você pega a alegoria que Jesus está apresentando, o médico é ele. E quando ele fala de si como médico, ele está falando dele como Salvador. Logo, o doente é o pecador. E se a gente seguir essa lógica, o são deveria ser aquele que não tem pecado. Então ele está dizendo, esse não precisa do médico. O problema é que não existe gente sã. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. A única forma de sermos justificados é pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Então, não há ninguém justo de si mesmo. Quando Jesus está dizendo, o são não precisa de médico, ele não está dizendo que haja um ser humano nessa terra que não precise dele. Ele está dizendo que quem não se enxerga como doente, a ponto de reconhecer que eu é que tenho a cura, esse eu não tenho nada para fazer por ele. Agora, desde um fundamento como esse, até a restauração de alguém que já conhecia Deus e pecou, o princípio é o mesmo. Agora, o ser humano, desde o início, demonstra uma grande dificuldade de admitir culpa. Lá no Éden, o primeiro casal, quando pecaram, Deus vai tratar com Adão primeiro. E diz, o que é que você fez, Adão? Adão joga a culpa em dois, em Deus e na Eva. E diz, a mulher que tu me deste. A começo de conversa, se o Senhor tivesse botado ela na minha vida, nada disso teria acontecido. Então o Senhor é o primeiro responsável. E ela foi que fez essa lambança toda. O Senhor vira e diz, pois é, Eva, o que você tem a dizer? Aí diz, foi o diabo. Sempre aquele miserável do Satanás, estragando, bagunçando, atrapalhando a nossa vida. Irmão, aqueles dois têm a capacidade de dizer, Deus tem a culpa, outra pessoa tem a culpa, o diabo tem a culpa. Alguns anos atrás aqui eu preguei uma série de mensagens, 3 domingos. A primeira era, não culpe a Deus. A segunda era, não culpe aos outros. E a terceira era, não culpe o diabo. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidade dos nossos erros. Em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 37, quando Moisés está falando de outra mancada dele, que fez com que ele não entrasse na terra prometida, ele diante do povo de Israel diz, por causa de vocês, Deus não me deixou entrar na terra. Eu fico olhando e diz, bonito isso, né, Moisés? Quem perdeu a estribeira foi você. Quem feriu a rocha em vez de falar foi você. Não, mas foi vocês que me tiraram do sério. Foi vocês que me fizeram errar. Toda pessoa tem uma inclinação a essa dificuldade de reconhecer os erros. Agora, muitas vezes eu vejo pessoas que estão empacadas. Essa quebra de Moisés, das tábuas da lei, não é algo que eu e você vamos repetir na nossa vida de forma física, literal. Então eu quero que a gente pense na quebra das tábuas com duas perspectivas. A primeira, a definição de pecado é a da quebra da lei. Então eu quero essa figura simbólica dele quebrando a lei, como muitas vezes eu e você quebramos ou transgredimos os mandamentos de Deus, ou seja, pecado. Mas o erro de Moisés não foi só isso. Por que ele passou 40 dias ouvindo as instruções de Deus? Porque Deus lhe deu uma missão. Ele tinha um papel a cumprir. Ele tinha que ter transmitido aquela palavra para o povo. E quando ele joga aquelas tábuas no chão, ele está dizendo para Deus, não brinco mais. O negócio para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. E eu não vou falar o que o Senhor me mandou falar. Então eu quero que você avalie isso por dois ângulos, duas perspectivas. O que esse nível de desobediência é um chamado não necessariamente significa pecado.
em algum aspecto, mas muitas vezes, quando há essa atitude deliberada, não estou falando de alguém que protelou, não estou falando de alguém que ainda não entendeu, mas quando há uma desobediência deliberada, também é pecado. Mas eu quero que vocês pensem isso sob duas perspectivas. Porque talvez você esteja vasculhando meu coração, dizendo, estou andando na lei de Deus. Mas muitos de vocês estão deliberadamente negligenciando alguma missão que Deus confiou. E eu quero que você se enquadre no que eu vou falar hoje a partir disso. Aí de vez em quando eu encontro pessoas. Estava conversando com alguém. Pastor, Deus me deu um chamado tão glorioso. Falei, que bênção, irmão, o que você está fazendo com ele? Nada, porque os homens não permitem que eu faça. Não permitem que eu faça. Falei, como assim? Meu líder não me enxerga, não me reconhece e não me dá espaço. Minha mulher não coopera. Irmão, pensa no resto da terra culpada. Mas o cara acha que não fez nada de errado. Eu falei, rapaz, conheço um cara que pensava tão diferente de você, um tal de José. Traíram ele, venderam ele, prenderam ele. E ele o tempo todo dizia, meu destino não está na mão de ninguém, meu destino está na mão de Deus. A minha sorte vai mudar. Irmão, conversa é essa? De ficar dizendo que Deus tem um chamado extraordinário e que a coisa não acontece por causa dos outros. E que Deus se confia e acredita. Mas muitas vezes a gente esbarra em qual o problema? No simples fato de que a gente não consegue reconhecer nossas limitações. Casamento está ruim. O marido bota a culpa na mulher. A mulher bota a culpa no marido. Irmão, não tem como não ter uma participação de cada um. A gente não precisa dividir 50% também. Vai jogar um 51 para o lado de lá, um 49 para o lado de cá. Mas, sabe, querido, o grande causador dos seus problemas, você vai achá-lo num lugar, na frente do espelho. O grande causador de muitas coisas que estão estacionadas, você precisa entender a probabilidade que seja você. Às vezes você arruma um sócio, não é só você, mas a probabilidade de que isso tenha começado com você é grande. E o primeiro passo, nós temos que reconhecer o erro.